Meus queridos irmãos, conforme anunciado na abertura deste culto, hoje nós iniciamos essa série de Natal, Um Menino nos Nasceu. É o tema da nossa série. Hoje, de forma específica, nós vamos descobrir, ou rever, ou relembrar, ou refletir sobre um menino nos nasceu para vermos sua glória, ou para vermos a sua glória. Para isso eu convido você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar o texto que vai aparecer aqui para você, na nova versão transformadora, o texto de Lucas 2, versos 8 a 14. Diz assim: naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Feche seus olhos, vamos pedir mais uma vez a ajuda do Senhor. Ó Pai, obrigado por estarmos aqui, ó Deus, nesse dia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos preserva a vida, porque o nosso sustento depende do Senhor, e tudo, ó Deus, que tem ocorrido nas nossas vidas, ó Deus, está sob o Teu controle. Isso nos traz esperança, isso nos dá confiança. Aqueles pastores também não era diferente. E agora, ó Deus, nós queremos contemplar a Tua glória, entender a Tua palavra e aplicar nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, aqueça os nossos corações e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos em alguns dicionários o conceito de glória, você vai encontrar, entre outros conceitos, esses três: fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Fulano realizou de forma gloriosa aquele trabalho que foi recomendado a ele, por exemplo. Ou simplesmente também, como sinônimo disso, uma ideia de grandeza, uma ideia de honra, de orgulho mesmo. Tem até um exemplo aí que o dicionário nos traz. Fulano formou-se em medicina para a glória da família, né? Para a grandeza, para a honra, para o orgulho da família. Também um outro conceito de glória é uma grande beleza, um esplendor, algo, não é uma palavra muito usada nos dias atuais, algo que traz assim uma magnificência, algo glorioso, grandioso. Obviamente, você já deve estar reparando que quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos mais, quando a Bíblia fala da glória de Deus, melhor dizendo, ela está se referindo mais a esse terceiro aspecto. Porque eu e você, nós desejamos glória. Nós não ousamos, talvez, só os mais loucos desejam essa glória número 3 aí. Mas todos nós desejamos esses conceitos de glória número 1 e número 2. Todos nós queremos ser heróis em alguma coisa nas nossas vidas. Todos nós queremos reconhecimento. Talvez para alguns nem precisa ser fama, como diz aí no conceito. Pode ser um reconhecimento pelo menos daqueles que estão mais próximos de nós. Isso não é de tudo ruim. Esse desejo no nosso coração nos motiva a sempre fazer o melhor, a usarmos todo o nosso potencial.
Agora, essa glória que nós almejamos sempre vai ser uma glória limitada às coisas terrenas. Porque nós somos seres terrenos. Essa glória sempre vai ser baseada numa glória que a gente já viu. Ah, eu já vi fulano tendo esse reconhecimento, eu já vi esse ato heróico, seja de alguém que você viu com seus próprios olhos, que você conheceu, ou seja alguém distante de você, que você ficou sabendo da história dessa pessoa. O que eu quero que você entenda no início dessa reflexão é que eu só consigo desejar algo que eu conheço, que eu já vi, seja de perto, como eu disse, ou não. Eu só consigo desejar algo que eu conheço. Por outro lado, nós ouvimos falar na Bíblia da glória de Deus. Nós lemos, nós cantamos sobre essa glória, nós oramos sobre essa glória. Agora é fato que nós nunca vimos de forma sobrenatural, a não ser que você tenha visto e nós não sabemos, e não tem problema, é uma experiência sua com Deus. Em geral, nós não vimos com os nossos olhos de forma sobrenatural essa glória que nós lemos, que nós cantamos e que nós oramos. Por causa deste fato, meus amados irmãos, nós temos a tendência de nos esquecermos da glória de Deus, de nos esquecermos da sua glória, nosso tema de hoje. É curioso porque quando nós pensamos em Natal, ao startarmos, né, as nossas celebrações de Natal, é curioso que, ainda que nós saibamos que a data correta do Natal, muito provavelmente não é a data que nós celebramos, ainda assim surge uma pergunta no nosso coração. Por que aprouve a Deus, mesmo não sendo a data exata, isso não importa, por que aprouve a Deus colocar no coração do ser humano, separar uma data específica do ano, para lembrar, festejar, o nascimento de Jesus? Por quê? Eu creio que foi para que, pelo menos em um período específico do ano, para nós lembrarmos da sua glória. Lembrarmos de forma especial. Deus sabia que isso era necessário, porque nós somos pecadores. Porque Deus sabe da tendência do Marcelo, conforme as semanas vão passando, os meses vão passando, a tendência do Marcelo é se autoglorificar. E parece que Deus nos conduziu por meio do Espírito Santo para falar, olha, pelo menos uma vez, eu diria 2 vezes, Natal e Páscoa, mas nosso foco é Natal. Pelo menos uma vez no ano, para tudo, lembra quem você é, o quão pequeno você é, e lembra quem Deus é, lembra quem Jesus é. Não é quem Jesus foi, mas quem Jesus é. Lembre de como ele nasceu, Natal. Lembre de como ele morreu, sexta-feira da paixão. E como ele ressuscitou, domingo de Páscoa. Pelo menos uma vez por ano. Meus amados irmãos, foi exatamente uma experiência como essa que aqueles pastores tiveram num dia comum das suas vidas. O texto diz, pode mostrar aí para a gente, Gerson, naquela noite haviam alguns pastores nos campos próximos. Aí alguém podia falar, né, nossa, eles estavam fazendo hora extra, né? O que será que eles estavam fazendo? Estavam fazendo um piquenique de madrugada, estavam acampando? Não, eles eram pastores de ovelhas, o trabalho deles era trabalhar no campo de noite, especialmente, vigiando rebanhos de ovelhas. É a função deles. Se você é marceneiro, se fossem marceneiros, o texto ia mostrar que, então eles estavam lá trabalhando na sua marcenaria e aí aconteceu algo. O que eu quero dizer para vocês, com base nesse texto, é que contemplar a glória de Deus torna um dia de trabalho comum
em algo extraordinário. Preste atenção. Todos nós trabalhamos, quer de carteira assinada, quer em empresa, quer nos nossos lares, com os nossos afazeres. Todos trabalhamos. Aqueles pastores estavam num dia comum, num dia ordinário. E exatamente a mesma experiência que aqueles homens tiveram é a experiência que Deus nos proporciona nas nossas vidas. A experiência dele vir ao nosso encontro e apresentar diante de nós, diante dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, a sua glória. Agora, tudo bem, eu sei que dificilmente você vai estar tomando um cafezinho lá na firma e vai aparecer um anjo diante de você hoje. Dificilmente. Mas a glória de Deus nos é revelada dia após dia, quando nós lembramos dia após dia do significado do Evangelho. A glória de Deus como um anjo aparecendo na nossa frente nos é revelada quando nós lemos a sua palavra. Nós não lemos a sua palavra porque é importante a leitura e nós nos tornarmos pessoas cultas. Então eu posso escolher qualquer livro. Vou escolher a Bíblia. Não! Nós lemos essa palavra porque essa palavra nos transforma. Nós cremos nisso, nós experimentamos isso. E meus amados irmãos, isso é algo glorioso. Você pode ler o seu livro predileto. Seja um romance, seja um livro de qualquer área. Esse livro dificilmente vai te transformar, dificilmente carregará algo que nós chamamos de glória nele. Não estou falando do papel, do livro em si, mas do conteúdo. Ele é glorioso. Ao falarmos com Deus por meio da oração, nós contemplamos a sua glória. Ao amadurecermos no fruto do Espírito, como estudamos na última série, nós contemplamos a sua glória. É um caminho, lembra do que a gente estudou? Natal também sempre é final de ano e é tempo de nós refletirmos sobre tudo que nós fizemos. É hora de nós percebermos, um ano se passou, será que eu estou um pouquinho melhor? Será que o fruto do Espírito se desenvolveu um pouquinho mais durante esse ano na minha vida? Será que eu posso dizer, Deus está agindo na minha vida? O texto é rico em detalhes, olha como é que ele continua. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, num dia comum de trabalho, aparece um anjo. E o texto diz, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Perceba o seguinte, foi algo repentino, é isso que aparece aí no texto. De repente. Foi algo não programado. Foi algo não esperado. Os pastores não pararam ali na vigília da noite e falaram, vamos fazer uma oração especial para nós invocarmos anjos. Eles não fizeram nada, eles estavam no cotidiano de suas vidas. Para ser sincero, o texto não dá indicação nenhuma, nem de que eles desejavam isso, ver a glória de Deus. E às vezes nós estamos nas nossas rotinas diárias, nós estamos envolvidos com os nossos negócios, com os afazeres da casa, com as contas para pagar, com as enfermidades, com as preocupações, que viram ansiedades às vezes. E vamos ser sinceros, nós não desejamos assim, né? Nós estamos lá na fila do banco, eu adoraria contemplar a glória do Senhor. Nós reservamos isso para momentos de culto e olhe lá, quando o seu coração está aqui mesmo. Mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, e apesar do nosso coração ser assim, Ele revela a sua glória para nós, e a glória de Deus vem de repente. Você já imaginou, vamos trabalhar a nossa imaginação? Você já imaginou o que é, como o texto diz aí, o texto diz, o cercou, ficar cercado pelo
brilho da glória do Senhor. Você tem ideia do que é isso? Nós temos alguns exemplos bíblicos e todos eles são grandiosos e difícil da gente entender, porque não é uma experiência nossa. Temos Moisés na sarça ardente. Ele contemplando aquela sarça, e assim, ele indigno de estar pisando aquele solo, e ele não querendo nem falar com Deus, e Deus lançando um desafio para ele, e diante daquela grandiosidade da sarça pegando fogo, ele fala, não, eu não, e Deus levanta a voz e ele fala, eu sim, então tá bom. Algum tempo depois, o mesmo Moisés, recebendo as revelações de Deus, os mandamentos, ele não podia nem contemplar a face de Deus. Ele precisava cobrir, tamanho brilho, tamanho glória. Algum tempo depois, os discípulos viram isso em Jesus, no texto que a gente conhece como a transfiguração. Estavam ali os discípulos mais próximos e de repente o rosto de Jesus começa a brilhar com uma glória que aqueles homens ao mesmo tempo ficaram com medo, mas ao mesmo tempo se encheram de ânimo e falaram, meu Deus, o que é isso? Que coisa gloriosa, é algo que eu e você não sabemos o que é. Sabemos pela fé, pelo que lemos, pelo que conhecemos, mas não por experiência própria, algo sobrenatural assim. Você já tentou, ao meio-dia, no verão, sem óculos de proteção, olhar para o sol? Quando eu era criança eu fazia isso, para depois tirar o olho do sol e ficar vendo um monte de bolinhas. Esse deve ser o motivo dos meus muitos problemas oculares. É algo tão grandioso você pensar no brilho, no poder, no calor do sol. Que coisa louca isso. É algo insuportável, de tão glorioso, sequer de nós olharmos a olho nu. Não dá. Ou se dá é por pouco tempo, ou vai trazer consequências. Eu me lembro uma experiência no Rio de Janeiro, certa vez eu voltando do seminário, e tinha um ônibus, eu estava dentro de um ônibus, e tinha um outro ônibus assim à frente em chamas. Naquele período em que as comunidades do Rio de Janeiro foram ocupadas pelos policiais, e então os traficantes, os bandidos, eles estavam colocando fogo em ônibus, e eu vi assim de longe aquele ônibus pegando fogo, e o meu ônibus tinha que passar do lado daquele ônibus. Falei, beleza, nossa, né? Por mais que seja terrível dizer isso, era até bonito, porque é algo muito grande, com uma labareda enorme. Chama a atenção quando você olha de longe, aquele clarão. Um veículo, um porte de um ônibus pegando fogo. Mas é curioso que, olhando de longe, a gente contemplava, entre aspas, ao mesmo tempo que triste pela situação, e o meu ônibus tinha que passar do lado. E eu estava na janelinha do ônibus. A hora que o ônibus que eu estava passou do lado do ônibus em chamas, para minha surpresa, eu não esperava isso. Foi um choque de calor tão grande que o nosso ônibus quase tremeu. Eu que estava na janela tive que sair para o lado. Uma coisa assim, um calor, um poder assim do fogo, de você dentro de outro veículo, passando do lado, achar quase insuportável. E olha que o ônibus estava em movimento, ele não parou do lado. Imagine se ele tivesse parado. Por que eu estou dizendo isso? Sol, fogo, são criações deste Deus Todo-Poderoso. Ele é tão poderoso, Ele é tão glorioso, que Ele criou essas coisas que nós já achamos gloriosas. E diante da glória de Deus, nossa reação normalmente é ter medo. É isso que o texto diz na sequência. Eles ficaram, não foi um medinho qualquer, não foi igual o medinho que eu tive ali quando a labareda do ônibus bateu no meu ônibus, não.
ficou próximo, né, do meu ônibus. Eles ficaram aterrorizados. Meus amados irmãos, diante da glória de Deus, nós temos, a nossa primeira reação é ter medo, por dois motivos, ou um ou outro, ou os dois. Primeiro, o medo pelos eventos sobrenaturais que estão acontecendo. Isso aconteceu com os discípulos quando Jesus andou sobre a água e eles pensaram que era um fantasma. Isso está acontecendo aqui também com esses pastores. Algo que a gente nunca viu está diante de nós. Algo espiritual, algo de outro mundo, literalmente. Algo sobre a nossa natureza. A nossa natureza humana não espera esse tipo de coisa. Então é sobrenatural nesse sentido. Isso imediatamente nos traz medo. Mas também, quando contemplamos a glória de Deus, ficamos com medo quando nós percebemos, por saber que é Deus, aquela manifestação é de Deus, e aí eu lembro como eu sou pecador. Eu fico com medo por causa da manifestação, mas eu fico com medo quando eu percebo, isso é de Deus, e agora? E agora? E os pecados que eu cometi hoje de manhã? E a minha vida? E agora? Quase que eu falei, quem poderá me defender? Mas isso ia lembrar vocês de outro personagem. É a reação, por exemplo, de Pedro, diante de Jesus, na pesca maravilhosa. O que é a pesca maravilhosa, se não uma demonstração de poder, de glória de Jesus? Como é que Pedro reage? Pedro, pescador, experiente. Como é que ele reage? Jesus, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Ele se prostra diante de Jesus e fala, diante dessa glória, a gente ficou a madrugada inteira tentando pescar, o Senhor manda levar os barquinhos um pouquinho para frente, o Senhor dá a ordem, e agora a gente não aguenta nem carregar de tanto peixe. Eu sou indigno de estar na sua presença, afasta-se de mim, Jesus, eu sou um pecador, disse Pedro. Essa é a nossa reação quando nós contemplamos a glória de Deus. Ninguém contempla a glória de Deus e vai publicar no Facebook, ai, como eu sou lindo, como eu sou abençoada de Deus. Você se sente um nada, porque o resquício que você tinha de alguma glória pessoal, ela vai por água abaixo quando você contempla a glória de Deus. Algumas pessoas não entendem por que os teólogos reformados e, consequentemente, as igrejas reformadas dá tanta ênfase no pecado. Isso irrita alguns cristãos. Falam, não, mas vocês ficam falando de pecado. Vocês ficam falando que é o negócio do Éden e todo culto. E não sei, meu amigo, é porque um dos focos da nossa teologia, com base na palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, é exaltar a graça de Deus. E ao exaltar a graça de Deus, nós lembramos da sua glória. E ao lembrar da glória de Deus, eu lembro que eu não tenho glória nenhuma. É isso que aconteceu com Pedro, é isso que aconteceu com Moisés, é isso que aconteceu com Davi, é isso que está acontecendo aqui com esses pastores, é isso que acontece na minha vida, na sua vida. Agora, o que nós aprendemos nesse texto e na nossa experiência com Jesus é que nós não precisamos ter medo da glória de Deus. É a nossa reação imediata, mas não precisamos ter medo. Uma pergunta poderia surgir, por que Deus, por que Deus faz questão de demonstrar a nós a sua glória? Resposta imediata de bate-pronto, para nós confiarmos nele. Para nós confiarmos no seu poder sobre todas as coisas. Na verdade, presta atenção, que agora eu cheguei no centro da nossa reflexão. Deus nos demonstra a sua glória para nos mostrar, são só 2 pontos. Primeiro, o que eu acabei de dizer, para nos mostrar que nós não precisamos temer mais nada nas nossas vidas.
Natal é para nos lembrar que, olha, você não precisa temer mais nada. Um menino nos nasceu. E também, Deus demonstra a sua glória para nos mostrar que nós não precisamos desejar mais nada. Eu não preciso temer mais nada. E eu não preciso desejar mais nada, porque nada nesse universo criado por Deus pode se comparar a Deus revelar a sua glória pessoalmente, individualmente a nós. E falar de desejos em Natal é até clichê, né, já? É todo Natal o pastor vai falar de presente. Podem comprar presente, se tiver dinheiro, gaste o seu dinheiro, presenteie outras pessoas, principalmente o pastor que você ama. Estou brincando. Mas o ponto não é demonizar o consumismo do Natal, embora haja muito erro mesmo. O ponto aqui é perceber que o Natal nos lembra que existe algo muito melhor do que os maiores prazeres e experiências de compra, de viagem, ou seja, do que for na vida. Eles ficaram aterrorizados, mas preste atenção, nada é mais glorioso que o Senhor. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Pastor, se aparecesse um anjo na minha frente quando eu estivesse com medo e falasse, não tenha medo, aí eu ia confiar. Precisa? Jesus está nos oferecendo isso. Essa mesa representa que Ele ressuscitou. A mesa da Santa Ceia. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. E ele explica, eu trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Nós não precisamos ter medo. Porque embora o nosso dia a dia seja comum, embora o nosso dia a dia seja ordinário, sempre as mesmas coisas, embora o nosso dia a dia muitas vezes nós temos que lidar com surpresas desagradáveis, ainda assim, nós podemos descansar no propósito de um Deus que é glorioso. E sabe qual é o propósito de Deus? Olha para esse texto e responda essa pergunta. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O propósito é nos fazer felizes. Se você buscar a glória de Deus, aliás, se você buscar glória em qualquer outra coisa, você pode até ter sucesso, fama, poder, alguma influência, e alguns momentos corriqueiros, ligeiros, breves de prazer. Mas o texto diz, é um anjo de Deus falando, eu trago boas notícias, e presta atenção, que darão grande alegria a todo o povo. Boas notícias que aparece aí é a palavra evangelho. Boas novas. Boas notícias é o evangelho. Aí nós poderíamos perguntar assim, joia, o que é o evangelho então? A boa notícia é que Deus quer nos trazer alegria. O evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é que nos nasceu aquele que vai, olha o texto, nos salvar. Aquele que é o ungido, aquele que é o próprio Deus. A boa notícia é que hoje em Belém nos nasceu o Salvador. Ele vai nos salvar. Nasceu aquele que é o Cristo, aquele que é ungido, aquele que é o Messias, aquele que foi prometido, nasceu. E tem mais, ele não é um menino qualquer, ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor. Um menino nos nasceu. Ele nasce como um menino qualquer. O texto diz enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Aliás, nem como um menino qualquer ele nasce, né? Ele nasce em circunstâncias não muito comuns, mesmo naquele tempo. Mas nasce como um menino qualquer, como um ser humano.
Mas definitivamente ele não é um menino qualquer. Porque de repente, pode mostrar, Gerson, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Ele nasce totalmente homem, lá enrolado nos paninhos, provavelmente chorando, provavelmente com frio, acabou de nascer, ali naquela manjedoura, né? Manjedoura é uma palavra bonita, que nos dias atuais é um coxo, onde o gado come. Um coxo, aquele negócio de madeira assim. Colocaram Jesus dentro de um coxo. Será que limparam o coxo? Não limparam? Será que tinha ainda ali ração? Não, né? Porque naquele tempo não tinha. Mas será que tinha ainda ali coisas que bois, vacas, cavalos comem? Não sabemos. O ponto é, ele nasce totalmente homem, ele é totalmente Deus. Tudo isso ao mesmo tempo. Por isso, celebrar o Natal é celebrar algo sobrenatural. Nós não, agora presta atenção no texto, nesse texto aí que está na tela. Nós não estamos falando de um anjo com um brilho da glória de Deus, como apareceu anteriormente. Anteriormente era um anjo com um brilho da glória de Deus. Por causa do nascimento desse menino, uma grande multidão do exército celestial, que frase! Esses anjos se reúnem como um coral para louvar a este menino rei, para louvar a este menino Deus. Você já viu uma multidão de pessoas? Pastor, eu fui não sei aonde, olha, tinha uma multidão de gente, é impressionante, né? Agora, imagine uma multidão de anjos. Minha ideia de multidão, acho que são as vezes que eu fui no Maracanã, às vezes que eu vi grande Olimpíada e grande aglomeração assim de pessoas. Você vê aquelas cabecinhas assim, aquele estádio lotado, fala, meu Deus, uma multidão de gente. É impressionante. Chega até a dar medo. Nossa, quanta gente. No Réveillon em Copacabana também, é muito comum, você fica assustado. Você não vê areia, você só vê cabeças. Impressionante. Agora, imagina de anjos, e no céu, e tem mais, não é simplesmente uma multidão de anjos, é uma grande multidão de anjos. O que é isso? É algo inimaginável para nós. Eu lembro o ano passado, faz um ano, né, Douglas? Eu, você, o seu Zé, a gente estava aqui na Avenida Monte Castelo, com uma pequenina multidão ali, pequenina mesmo, a favor do impeachment. Depois daquela passeata, o impeachment ganhou mais força e acabou acontecendo de fato. Mas naquele momento eram poucas pessoas. Mas ainda assim, impressionante. A gente andando na Monte Castelo, pelo nosso país. É impressionante. Agora, não eram pessoas, eram anjos. Agora, como se não bastasse serem anjos, não só uma multidão, uma grande multidão, o texto ainda diz que a Bíblia nos descreve eles como parte de um exército. O que nos dá a ideia de que não eram quaisquer anjos. E aí eu faço a mesma comparação. Se exércitos terrestres já nos impressionam, aqui nós estamos falando de um exército celestial. Tudo isso por quê? Porque um menino nasceu. Ele nos nasceu. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, esse foi um evento nunca jamais visto em toda a história de tudo que já aconteceu na eternidade. E a pergunta que surge é, tudo isso, pastor, para quê? Simples, para anunciar o Natal. Para anunciar o que é o Natal? O nascimento de Jesus. Tá, mas mais importante do para quê, para anunciar o Natal, a pergunta mais profunda para as nossas vidas é, tudo isso por quê?
E a resposta é: por amor. Por amor a mim e a você. Para a nossa, como diz o texto, alegria. Tudo isso é para a gente. Boas notícias que lhe darão grande alegria. A glória de Deus é para nossa alegria. É para nós. Por isso que o verso 14 mostra aí para a gente, diz: glória a Deus nos mais altos céus. É isso que os anjos estavam cantando. Esse exército de anjos. E paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Mostra Isaías 9. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. Ah, meus amados irmãos. Um menino nos nasceu, está aí o tema da nossa reflexão, para vermos a sua glória. A fonte ficou errada aí, mas vocês entenderam. Para vermos a sua glória. Na prática, para nós não temermos. É isso que o texto diz. Nós lidamos com tantas incertezas na vida. A gente não sabe, são tantos desafios. Tem aqueles que já são esperados, né? Aquele desafio que você fala, 2018 vai ser um ano difícil para mim, porque eu vou passar por isso. E tem aqueles inesperados. Esse menino nos nasceu para a sua glória, e de prático para as nossas vidas traz essa confiança, essa esperança. Não precisa temer. Para nós termos em quem confiar, nós podemos confiar em Jesus, nesse menino que nos nasceu. Para termos em quem descansar, porque tudo depende dele, então eu vou descansar nele, o que ele mandar para a minha vida está bom, é ele que sabe. Termos em quem esperar, então, não temermos, termos em quem confiar, termos em quem descansar, termos em quem esperar, não importa o que eu quero para a minha vida, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Mas você é louco de dizer isso, olha para a sua vida, não importa, Deus sabe o que é melhor. E alguém vai dizer, você é louco. E eu não vou poder negar que seja para a sociedade. Mas eu confio que esse menino que nasceu transformou e transforma a minha vida. Agora, volta para aquele texto, não sei se eu coloquei na sequência aí, o último... Vê se eu coloquei aí, Gerson, por favor, o texto que mostra o último verso, verso 14. Isso, volta lá, por favor. Isso. Não me peça para te explicar o que Deus quer dizer com a frase, e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. Eu não consigo explicar o porquê disso, mas eu sou um pregador da Bíblia, palavra de Deus, e a Bíblia está dizendo, de forma muito clara, que o Natal é para algumas pessoas que Deus se agradou. Agora, a Bíblia me ensina e deixa claro algo muito importante aqui. Deus não vai se agradar ou não de mim e de você, de acordo ou em conformidade de algo que nós façamos ou não façamos. Simplesmente nós podemos ser do agrado de Deus, mesmo imperfeito como nós somos. Sabe quando você tem um amigo, uma amiga, você conhece alguém que gosta muito de outra pessoa e você acha essa outra pessoa um canalha? É tipo essa pessoa, como é que você gosta desse sujeito, dessa mulher, dessa pessoa, sendo o canalha que ele é? Ah, não sei, eu gosto dele de graça, eu não sei explicar, eu gosto. Simplesmente eu gosto. Nós somos canalhas. Deus resolveu se agradar de nós. Repito, não me peça para te explicar isso. Ninguém é capaz de explicar isso. Mas o fato de eu não conseguir explicar não significa que não é verdade, muito pelo contrário. Ele é Deus, Ele é Criador, eu sou criatura.
tem coisas que eu não compreendo mesmo. Como que nós podemos saber se nós somos do agrado de Deus, então? Essa pergunta é importante. Se a Bíblia está dizendo isso, como que eu sei que eu estou aí esse aqueles aí tem lá, Marcelo? Como que eu sei? Se a sua mensagem tem trazido impacto na minha vida, se eu percebo que eu começo a ser transformado pelo poder desta mensagem. Se, por exemplo, quando se aproxima o Natal, e a primeira coisa que eu lembro, a primeira coisa que eu festejo nessa data especial é a celebração do menino que nasceu. Um menino nos nasceu. Se a primeira coisa quando eu penso em Natal é ele nasceu para nós. O Filho de Deus nos foi dado. Quando eu vou, ontem eu fui no São Vicente, parei lá em frente ao presépio, fiquei olhando o presépio, as roupinhas lá, muito bonito o presépio, eu gosto muito de presépios. Eu percebo, quando eu olho para um presépio, e eu falo, puxa, que celebração bonita natalina esses presépios. Não, quando eu olho para um presépio e falo, que coisa linda lembrar, por meio desse presépio, aquele menino que nasceu para me salvar. Diante dessa mesa, essa bonita mesa que nós vamos celebrar agora, este Filho de Deus que nos foi dado, acaba apresentando um significado ainda maior, irmãos. É muito especial celebrar a Santa Ceia em dezembro, porque nós fazemos a conexão da nossa celebração do nascimento de Jesus. Nós no Natal celebramos o nascimento daquele que nasceu com um objetivo. Ele nasceu para morrer. O que seria algo extremamente triste se ele não tivesse ressuscitado. O Natal cristão inaugura o calendário da igreja cristã no mundo. A igreja cristã não inicia o seu calendário em janeiro. Se inicia no advento, nesse domingo, primeiro domingo de dezembro. Por quê? A igreja cristã começa com uma contagem regressiva, não até o dia 25, mas até a Páscoa. O nascimento de Jesus nos aponta para a cruz. Essa mesa, ao mesmo tempo natalina, pela nossa bonita decoração, ao mesmo tempo por causa do sangue e do corpo de Cristo ali representado, essa mesa aponta para a cruz. Ele nasceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. São emoções incríveis que nós temos em dezembro. Dezembro nos remete a inícios e a finais. É isso que eu quero que você reflita quando nós vamos celebrar a ceia agora. Finais, às vezes, tristes, como a paixão de Cristo naquela sexta-feira. Mas como nós estamos falando de um menino que nos nasceu para vermos a sua glória, como nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais, aquele menino nasceu, aquele menino cresceu, aquele menino nos ensinou, aquele menino morreu. Mas nós estamos falando de coisas sobrenaturais. A morte não poderia vencê-lo. E por isso ele ressuscitou. Celebrar a ceia é celebrar a sua glória. A glória deste menino até sobre a morte. Existe algo mais glorioso que isso? A morte não pode me vencer. E sabe o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou vencer a morte. E eu vou vencer para te dar um presente de Natal. Que presente é esse? Você também vai vencer a morte. Não essa física.
um dia nós vamos partir, mas fisicamente. Mas espiritualmente, nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. A glória nos dá boa notícia. A glória de Deus nos traz alegria. A glória de Deus nos traz vida e vida eterna.